Olá, tudo bem? Ontem tive alguns problemas aqui em casa, caiu um galho de uma árvore na energia elétrica e aí eu não consegui fazer as gravações que eu tinha que fazer, inclusive tive dificuldades até de mandar as atividades para vocês, mas eu consegui e hoje vamos continuar a leitura do livro, tá bom? A gente tinha parado naquela parte que eles estão almoçando, o August e a Summer, e estão fazendo lista de quem pode sentar na mesa do verão, não é isso? Então vamos lá. Minha mãe é 10 de 1 a 10. Minha mãe sempre teve mania de me perguntar como alguma coisa foi em uma escala de 1 a 10. Começou depois da minha cirurgia no maxilar, quando eu não podia falar porque minha boca estava travada com arame. Os médicos retiraram um pedaço da minha bacia para pôr no meu queixo e deixá-lo com aparência mais normal. Por isso eu sentia dor em vários lugares. Mamãe apontava para um dos curativos e eu erguia os dedos para mostrar quanto estava doendo. 1 significava pouquinho e 10 doía muito. Muito, muito mesmo. Então, quando o médico fosse passar visita, ela lhe diria o que precisava ser ajustado ou coisas desse tipo. Às vezes, ela era muito boa em ler minha mente. Depois disso, passamos a fazer a escala de 1 a 10 para tudo que doesse. Tipo, se eu tivesse uma simples dor de garganta, ela perguntava: de 1 a 10? 3, respondia eu como se fosse, ou coisa do tipo. Quando a aula acabou, saí da escola para encontrar mamãe, que estava me esperando no portão, como todos os outros pais e babás. A primeira coisa que ela me falou depois de me abraçar foi: Então, como foi? De 1 a 10? 5, respondi dando de ombros. O que posso dizer deixou a mamãe completamente surpresa. Uau! Exclamou. Foi muito melhor do que eu esperava, disse ela. Nós vamos buscar a Via? Perguntei. A mãe da Miranda vai buscá-la hoje. Quer que eu leve sua mocinha? Quer que eu leve sua mochila, querido? Falou ela. Tínhamos começado a caminhar por entre a multidão de pais e alunos, a maioria dos quais me observava discretamente, apontando para que os outros me vissem. Não precisa, falei. Parece pesada demais, Aug. Ela começou a tirar a mochila das minhas costas. Mãe! Reclamei, afastando a mochila de seu alcance e caminhando pela multidão na frente dela. Até amanhã, August, falou Summer, que caminhava na direção oposta. Tchau, Summer, respondi acenando para ela. Assim que atravessamos a rua e estávamos longe da multidão, mamãe perguntou: Quem era aquela, Aug? É a Summer, mãe. Ela tem aula com você? Tenho muitas aulas diferentes. Ela faz alguma aula com você? Não. Mamãe esperou que eu dissesse mais alguma coisa, mas eu não estava com vontade de conversar. Então, foi tudo bem? Eu sabia que ela estava com vontade de fazer milhões de perguntas. Todo mundo foi legal? Você gostou dos professores? Sim, mãe. E as crianças que você conheceu na semana passada? Elas foram simpáticas? Foram sim. O Jack passou bastante tempo comigo. Que ótimo, querido. E aquele outro garoto, o Julian? Pensei no comentário sobre Darticídios. Parecia que tinha sido um século antes. Tudo bem, falei. E a menina loura? Qual era o nome dela mesmo? Charlotte, mãe. Já disse, todos foram legais. Tudo bem, respondeu ela. Sinceramente, não sei porquê, mas eu estava meio zangado com a mamãe. Atravessamos a Amesford Avenue e ela não falou mais nada até chegarmos ao nosso quarteirão. Então, começou ela, como conheceu Summer se ela não faz nenhuma aula com você?
A gente sentou junto no almoço, falei. Eu tinha começado a chutar uma pedra de um pé para o outro, como se fosse uma bola de futebol, fazendo com que ela rolasse de lá para cá na calçada. Ela parece muito legal, disse mamãe. É sim. E é muito bonita, comentou mamãe. É, eu sei, respondi. Nós somos meio que a Bela e a Fera. Não esperei para ver a reação dela. Simplesmente comecei a correr pela calçada atrás da pedra, que eu levava chutando para frente, mais para frente que eu consegui. O mais para frente que eu consegui. Padawan. Naquela noite, cortei a trancinha na parte de trás do meu cabelo. O papai foi o primeiro a notar. Que bom, disse ele. Nunca gostei daquilo. A Via não conseguia acreditar que eu tinha cortado a trança. Algue, levou anos para crescer, falou ela, quase como se estivesse zangada. Por que você cortou? Não sei, respondi. Alguém zoou você? Não. Você contou ao Christopher que ia cortar? Nós nem somos mais amigos, disse ele. Disse eu, perdão. Isso não é verdade, disse minha irmã. Não acredito que você cortou a trança. Assim, sem mais nem menos, acrescentou contrariada. E saiu do meu quarto praticamente batendo a porta. Eu estava aninhado com a Daisy na minha cama quando papai veio me botar para dormir. Ele chegou. Daisy para o lado, com delicadeza. Sempre tiram a Daisy de perto dele, né? A Daisy sempre está ocupando o espaço do lado dele. Ele chegou a Daisy para o lado com delicadeza e se deitou comigo, em cima do cobertor. Então, Algue Bob, o dia correu bem mesmo. Ele me chamava assim por causa de um desenho antigo de um cachorro, tipo aquele salsicha, que ele havia... O nome da raça é Dachshund, é uma raça toda fina. Mas é aquele cachorro salsicha que ele havia comprado para mim no eBay quando eu tinha uns 4 anos. Nós tínhamos assistido o DVD muitas vezes, principalmente no hospital. O nome do desenho era Bob Pai e Bob Filho. Por isso, ele me chamava de Algue Bob. E eu o chamava de meu querido e velho pai. Como o personagem sempre falava. Ah, sim, pai, super bem, falei balançando a cabeça. Você passou a noite toda quieto, tão quieto, querido. Ah, pai, acho que eu estou cansado. Foi um dia cheio, hein? Disse ele. Fiz que sim com a cabeça. Mas correu tudo bem mesmo? Disse ele, insistindo. Assenti mais uma vez. Ele não disse nada. Depois de alguns segundos, falei. Na verdade, tudo correu muito bem mesmo, eu disse. Que ótimo ouvir isso, Algue, disse ele baixinho, dando um beijo na minha testa. Então parece que foi uma boa ideia essa da mamãe, não foi? De você ir à escola? Foi, mas eu posso parar de ir quando quiser, não é? Foi isso que combinamos, respondeu ele. Mas acho que vai depender do seu motivo para desistir. Você terá que nos contar. Terá que conversar conosco e nos dizer como se sente e se alguma coisa ruim está acontecendo. Tudo bem? Promete que vai contar, Algue? Prometo, pai. Então posso lhe fazer uma pergunta? Você está zangado com a mamãe? Você foi um pouco malcriado com ela a noite toda, sabe? Algue, sou culpado de mandar você para a escola, não a mamãe. Sou eu o culpado. Não, ela é mais culpada. Foi ideia dela, eu disse. Mamãe bateu na porta bem nessa hora e colocou a cabeça para dentro do meu quarto. Só queria dar boa noite, falou. Por um instante, ela pareceu tímida. Oi, mamãezinha, falou meu pai, pegando minha mão e acenando para ela. Ouvi dizer que você cortou sua trança, comentou a mamãe, sentando na beira da cama ao lado da Daisy. Não foi nada demais, mãe.
respondi depressa. Não falei que era, filho, retrucou ela. Por que você não põe o Aug para dormir hoje? Sugeriu o papai, levantando-se. Tenho mesmo que trabalhar um pouco. Boa noite, meu animado. Boa noite, meu filho, que é do desenho animado que ele falava. Isso também era parte da rotina inspirada pelo desenho animado. Embora eu não estivesse no clima de responder boa noite, meu velho querido pai. Estou muito orgulhoso de você, acrescentou ele. Meus pais sempre se revezavam para me pôr para dormir. Sei que é uma coisa um pouco infantil da minha parte, ainda querer que eles fizessem isso, mas era assim que as coisas funcionavam com a gente. Você vai dar uma olhada na via? Perguntou a mamãe ao papai enquanto se deitava ao meu lado. Ele parou junto à porta e se virou. Algum problema com a via? Nenhum, respondeu a mamãe, dando de ombros. Pelo menos não que ela tenha me contado. Mas primeiro dia de ensino médio e tudo mais, deve ser sempre um dia difícil. Murmurou o papai. Então apontou para mim e piscou. Sempre há um problema com vocês, crianças, não é? Nada de tédio, disse a mamãe. Nada de tédio, repetiu o papai. Boa noite, pessoal. E saiu do quarto. Assim que ele fechou a porta, a mamãe pegou o livro que vinha lendo para mim nas últimas semanas. Fiquei aliviado. Estava com muito medo que ela quisesse conversar, porque eu não estava muito afim. Mas ela também não parecia querer papo. Simplesmente passou as páginas até chegar ao ponto em que havíamos parado. Estávamos perto da metade de O Hobbit. Parem, ela lendo o livro. Parem, gritou Thorin. Começou a mamãe lendo em voz alta. Mas na verdade, mas era tarde demais. Os anões, entusiasmados, tinham desperdiçado as últimas flechas e agora os arcos de Beorn lhe tinham dado eram inúteis, sem flechas, né? Naquela noite o grupo esteve tristonho e a tristeza tornou-se ainda mais forte em seus corações nos dias seguintes. Tinham atravessado o rio Meu Deus do céu, desculpa. Tinham atravessado o rio encantado, mas além dele, a trilha parecia continuar como antes, e na floresta não se via nenhuma mudança. Mamãe lendo. Não sei bem porquê, mas de repente comecei a chorar. Mamãe abaixou o livro e me abraçou. Não parecia surpresa por eu estar chorando. Tudo bem, disse ela baixinho em meu ouvido. Vai ficar tudo bem, Aug. Desculpe, falei eu entre fungadelas. Sussurrou mamãe, limpando as lágrimas com as costas das mãos. Não tem por que se desculpar, meu querido. Por que eu tenho que ser tão feio, mamãe? Murmurei. Não, querido, você não é. Eu sei que eu sou. Ela beijou meu rosto todo, beijou meus olhos que eram muito caídos, beijou minhas bochechas que pareciam afundadas demais, beijou minha boca de tartaruga. Disse palavras gentis que eu sabia, eram para me ajudar, mas palavras não vão mudar meu rosto. Acorde-me quando setembro acabar. O restante do mês de setembro foi difícil. Eu não estava acostumado a acordar tão cedo. Não estava acostumado com o conceito de dever de casa, lição de casa, né? E tive meu primeiro teste oral no fim do mês. Eu nunca tinha feito um teste oral antes, quando a mamãe me dava aulas. Também não gostava de não ter muito mais tempo livre. Antes eu podia brincar quando quisesse, mas agora parecia que sempre tinha alguma tarefa a fazer para a escola. E ficar lá era horrível no começo. Cada aula nova era uma nova oportunidade de as crianças não olharem para mim.
Elas me espiavam por trás dos cadernos ou quando eu não estava olhando. Evitavam esbarrar em mim a qualquer custo, dando a volta e pegando o caminho mais longo, como se eu tivesse algum germe que elas pudessem pegar, como se meu rosto fosse contagioso. Nos corredores lotados, meu rosto sempre surpreendia alguma criança desavisada que ainda não tivesse ouvido falar a meu respeito. Ela fazia o mesmo som que uma pessoa faz antes de mergulhar, uma espécie de susto, né? Isso acontecia 4 ou 5 vezes por dia nas primeiras semanas, nas escadas, em frente aos armários, na biblioteca. 500 crianças em uma escola. Todas elas acabariam vendo meu rosto em algum momento. E depois dos primeiros dias notei que eu tinha virado notícia, porque de vez em quando vi uma criança cutucando o amigo enquanto passava por mim ou cochichando por trás da mão quando eu cruzava com elas. Posso imaginar o que diziam ao meu respeito. Na verdade, não. Prefiro nem tentar. Não que elas fizessem por maldade. A propósito, nem sequer uma vez alguém riu. Fez barulho ou coisa do tipo. Estavam apenas sendo crianças. Bobas e normais, sei disso. E meio que tinham vontade de dizer, tudo bem, sei que sou meio esquisito. Eu, né, tinha vontade de dizer, tudo bem, sei que sou meio esquisito, podem olhar. Eu não mordo. A vontade é que, de repente, um Wookie começasse a frequentar a escola e também ficaria curioso e provavelmente olharia um pouco para ele. E se eu estivesse andando com o Jack ou com a Summer, talvez cochichasse. Olha ali o Wookie. E se o Wookie me pegasse dizendo isso, ele saberia que não fiz por mal. Estava apenas apontando o fato de que ele era um Wookie. O Wookie é o Chewbacca, não é? O Tiago me corrige se eu estiver errada. O Wookie é aquele bicho que anda com Han Solo. É um Chewbacca. É o Chewbacca. O Chewbacca é um Wookie. É aquele bicho peludo. Levou mais ou menos uma semana para os alunos da minha turma se acostumarem com meu rosto. E eles eu via todos os dias, em todas as aulas. Para os outros alunos de 5º ano se habituarem, levou mais ou menos 2 semanas. Esses eu via no refeitório, no recreio, na biblioteca e nas aulas de educação física, música e informática. Para o restante dos alunos da escola, levou cerca de 1 mês. Era o pessoal dos outros anos. Alguns eram mais velhos, tinham cortes de cabelo esquisitos. Outros tinham piercings no nariz ou espinhas. Nenhum se parecia comigo. Jack Will. Eu sentava com o Jack nas aulas de orientação, inglês, história, informática, música e ciências. Todas as matérias que fazíamos juntos. Os professores marcaram os lugares nas aulas e acabei sempre me sentando ao lado do Jack. Então, acho que ou os professores tinham sido orientados a fazer isso, ou era uma coincidência incrível. Eu também ia de uma aula para outra com o Jack. Sei que ele notava as crianças me olhando, mas fingia que não. Uma vez, porém, a caminho da aula de história, um aluno muito grande do 8º ano estava voando pelas escadas, descendo 2 degraus de cada vez. E acabou esbarrando em nós num pé da escada e me derrubando. Enquanto me ajudava a me levantar, ele deu uma olhada no meu rosto e, sem querer, soltou um caramba! Depois deu uns tapinhas no meu ombro, como se estivesse me limpando, e foi atrás dos amigos. Por algum motivo, Jack e eu caímos na gargalhada. O garoto fez uma cara tão engraçada, disse o Jack enquanto a gente se sentava. Fez mesmo, concordei. Ele ficou tipo, caramba! Acho que ele até mijou nas calças, eu disse. Estávamos rindo tão alto que o professor, o Sr. Roche, teve que pedir que ficássemos quietos. Mais tarde, depois que terminamos de ler sobre como os antigos sumérios construíam relógios de sol, o Jack sussurrou.
Você, às vezes, não tem vontade de bater nesse pessoal? Perguntou. Acho que sim, não sei, respondi dando de ombros. Eu tenho. Acho que você podia ter um revólver de água ou algo assim e prendê-lo nos seus olhos de alguma forma. Então, toda vez que alguém ficasse olhando demais, você soltaria um esguicho na cara deles. O jato ou um jato de gosma verde, sei lá, falei. Não, gosma de lesma misturada com xixi de cachorro, sugeriu Jack. Isso! Falei. E eu estava totalmente de acordo. Rapazes, disse o Sr. Roche do outro lado da sala, os outros ainda estão lendo. Assentimos e voltamos a olhar para os nossos livros. Então o Jack murmurou: Você vai ser sempre assim, August? Quer dizer, você pode fazer plástica ou coisa do tipo? Ele perguntou. Sorri e apontei para o meu rosto. Oi! Isso é depois da plástica. Jack bateu na própria testa e começou a rir histericamente. Cara, você deveria processar seu médico, falou, em meio à gargalhada. Dessa vez rimos tanto que não conseguimos parar nem depois que o Sr. Roche se aproximou e nos fez trocar de lugar com quem estava do lado. E vamos deixar um pouquinho para o próximo vídeo, tá bom? Beijo!